E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos continuar, né, trabalhando o regime fechado de cumprimento da pena. Então, no fim da aula passada, estávamos falando sobre alguns dispositivos importantíssimos da Lei de Execução Penal, então vamos continuar a trabalhar eles, tá? Cada dispositivo que eu vou falando aqui, né, anotem para vocês estudarem depois, porque serão objeto, né, de cobrança na prova, tá? Então, continuando aí a nossa aula, né, lá no artigo 33, estou aqui, pessoal, com a Lei de Execução Penal aberta, tá? A LEP. Então, a LEP, no artigo 33, trata da jornada de trabalho do preso. Então, fala aqui, ó. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 horas, nem superior a 8 horas, né? Diárias, no caso, com descanso nos domingos e feriados. Então, isso é importante. Ela não pode ser inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas, tá certo? Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho apenas aos presos designados, né, para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Que aí são, né, depende de uma reforma, né? Às vezes é melhor que essa reforma ocorra, né? Esse trabalho ocorra no período da madrugada, que é um momento que não tem tanto movimento, e por aí vai, tá? Então, esse artigo 33, né, é muito importante. Há também, pessoal, um julgado aqui do STJ, deixa eu só voltar aqui com vocês, tá? Então, um julgado aqui do STJ, que fala o seguinte, olha o que o STJ entende, ó, a cada 6 horas extras realizadas, além da jornada normal de 8 horas, considera-se com um dia de trabalho para fins de remissão. Então, repetindo, a cada 6 horas extras realizadas, além da jornada normal de 8 horas, considera-se como um dia de trabalho para fins de remissão da pena. Então, por exemplo, digamos que no período ali de 3 dias, o indivíduo trabalhou 10 dias, 10 horas diárias. Então, na segunda ele trabalhou 10 horas, na terça ele trabalhou 10 horas e na quarta-feira ele trabalhou 10 horas. Então, observe, ele trabalhou 2 horas extras por dia durante 3 dias, que somadas ali, né? Eu tenho o quê? 6 horas extras. Então, ele trabalhou, na verdade, pessoal, um dia, né? Então, esses 2 dias aí, esses 3 dias, né? Que ele trabalhou 2 horas extras, somados dá 6 horas extras. Então, o que o SJ fala? A cada 6 horas extras equivale, né, a um dia de trabalho. Então, se ele trabalhar 18 horas extras, por exemplo, né, 3 vezes 6, então equivale a 3 dias de trabalho. Então, se eu tenho 3 dias de trabalho, conforme nós estamos na aula, eu tenho quanto tempo de remissão de pena? Um dia, porque vimos que a cada 3 dias de trabalho realizado equivale, né, aí a um dia, né, de remissão da pena, tá? E aí outro ponto importante lá na LEP, né, vamos voltar lá na Lei de Execução Penal, lá no artigo 28, tá? Artigo 28 da LEP, que fala do trabalho, né, e tal, do preso. Lá no parágrafo 2º fala assim, ó, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Então, isso é muito importante. Ao trabalho do preso não se aplica a CLT, tá? Que é a legislação trabalhista. E agora, no entanto, apesar de não se aplicar a CLT, ele será remunerado com as garantias, tá, da Previdência Social, normalmente, tá? Então, ele vai ter direito ali a recolhimento do INSS, né, os benefícios sociais da Previdência, tudo direitinho, tá bom? Então, mais um detalhe aí de suma importância. Vamos ali, pessoal, agora analisar a súmula 341 do STJ, tá? Súmula 341 do STJ. Então, o que é que diz, né, essa súmula, que é importante? Fala justamente também do ensino, né? Frequência ensino formal e remissão da pena. Olha o que ela diz, ó. A frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de pena do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto, tá? Então, nesse caso, pessoal, o ensino formal, que é aquele o ensino, né? Fundamental, médio, enfim, tem o condão de remir a pena no regime fechado ou semiaberto. Aí no regime aberto, né, em tese não teria, certo? Porque o regime aberto já é destinado, tá, de certa forma, para ele estude, trabalhe, por aí, né? Mas já há jurisprudência que entende que poderia também, né, se aplicar ao regime aberto, né?
Vamos lá no artigo 126 da Lei de Execução Penal, agora, né? Vamos voltar lá para a LEP, tá? Artigo 126, fala da remissão da pena, né? Tem que ler, né, pessoal? Lá no parágrafo 6º, cadê aqui? Parágrafo 6º do 126. Ó, o condenado que cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, tá? Parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado, disposto, né? Então, tanto aberto como semiaberto, como eu falei para vocês, né? E o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional. Apesar da súmula, ela, de certa forma, ela restringir ao fechado, né, semiaberto, vimos aqui também que, conforme o parágrafo 6º, também se aplica o regime, tá, aberto à remissão, tá certo? E ainda aqui no 126, lá no parágrafo 1º, cadê aqui? Deixa eu só voltar aqui que tá... Pronto, deixa eu só... Pensei que tinha caído aqui. Então, lá no parágrafo 1º, ó, a contagem do tempo, né, do caput será feita à razão. Aí fala inciso 1. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, né? Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias, né? Vimos isso na aula passada. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Tranquilo, certo? Isso aí já vimos, né? Só relembrando. Parágrafo 3º. Ó, para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Isso é importante. Ele pode remir pelo trabalho, pelo estudo? Pode, não ao mesmo tempo. Ah, não, o cara está trabalhando ao mesmo tempo que ele está estudando. Isso não existe. Então tem que ter uma compatibilização, especialmente, né, de horários, tá? Para não virar bagunça. A hora que fala parágrafo 2º, as atividades de estudo, né, que se refere ao parágrafo 1º deste artigo, poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, então pode EAD também, viu? E deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Então, tranquilamente, né, pode ter o EAD aí, tranquilo, né? Parágrafo 5º, ó. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Então, o tempo a remir em função das horas, isso é importante. O cara conseguiu com o estudo remir ali 3 meses, então vai crescer mais 1 mês de tempo de pena remido, então vai para 4 meses, desde que ele conclua o ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, e desde que isso seja, né, devidamente certificado pelo MEC, pela Secretaria Estadual de Educação, ou enfim, né, ou municipal, né, enfim. Ponto importante é que esse estudo ele pode ser em dias que não sejam úteis, não precisa só ser em dia útil o estudo, tá? Pode ser em dia não útil. E como eu falei, o EAD, o STF tem entendimento nesse sentido, ó, baixa a certificação fornecida pela entidade educacional, né? No caso do EAD, que tem sim a possibilidade de remir a pena, tá? Ainda aqui na LEP, pessoal, artigo 18A, né? Seria em 2015. Olha só, o ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de universalização, né? Então, muito importante, né? Com certeza, tá? E o STF também tem, o STJ, perdão, tem também entendimento que é possível a remissão da pena pela participação do preso em coral, né? Enfim, né? Então tem caso de participar de um coral religioso, um coral cultural, enfim, dentro do presídio, ele pode remir a pena também. Observação importante, ó, a remissão ficta não pode ser imposta como regra em virtude da deficiente estrutura carcerária. O que é a remissão ficta, pessoal? A remissão ficta é aquela situação em que o preso ele gostaria de trabalhar, mas ele não pode trabalhar, né? Por quê? Porque o presídio não fornece estrutura para isso. Então essa remissão ficta ela não pode ser imposta como regra, né? Se o cara não trabalhou, tá? Ele não pode, né, remir a pena. Então, isso é importante. Então, a remissão ficta, anotem aí, não pode ser imposta como regra em virtude da deficiente estrutura carcerária.
tá? Outra observação, ó, isso é importante também, porque foi admitida a remissão ficta durante a pandemia do coronavírus, tá? Por quê? Eles não poderiam trabalhar por conta da Covid, então a remissão ficta, então houve remissão de pena mesmo sem trabalho, por exemplo, durante a pandemia, né? Porque, né, a questão do vírus, né, e tudo mais, não poderia ser um impeditivo, né, do sujeito ali para ele, né, remir a pena dele. Então, durante a pandemia foi possível a remissão ficta. Agora, é importante dizer que ela não é uma regra a ser imposta pela ausência de estrutura do presídio, tá, pessoal? Beleza? Deixa eu só aqui encerrar. Vamos agora para outro tema importante, tá? Para que eu compartilhamento, depois eu volto. Pessoal, vamos agora, tá? Iniciar. Falamos do regime fechado, tá? Vamos agora tratar do regime semiaberto de cumprimento da pena, tá? Regime semiaberto de cumprimento da pena, tá? Então anotem aí, o regime semiaberto, pessoal, é o chamado regime intermediário, tá? É o chamado regime intermediário. E onde ele é cumprido, pessoal? Então, vimos que no caso lá, regime fechado, penitenciário e tal. Aqui no regime semiaberto, ele é cumprido na chamada colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Repetindo, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, tá certo? Outro ponto, o apenado ele pode ser alojado em compartimento coletivo, tá certo? Não tem problema, não é cela individual, no caso fechado. Aqui ele pode ser alojado em compartimento coletivo, uma cela coletiva ali, né, por exemplo, enfim. Outro ponto, aqui nós temos o trabalho comum durante o período diurno, tá? Então, durante o dia, eu tenho trabalho, né, comum, certo? E é realizado ali dentro do estabelecimento, tá? Como também ele pode ser realizado em ambiente externo, tá? Inclusive na iniciativa privada, tá? Tá? Então, pode sim trabalhar na iniciativa privada ou semiaberto, desde que haja ordem judicial, né? Tem que ter uma ordem judicial autorizando isso. Então, são detalhes importantes, beleza? Outro ponto, não há previsão aqui no regime semiaberto de isolamento durante o período de repouso noturno. Isso então difere do regime fechado, onde há essa previsão de isolamento. Aqui não há, tá? Então, aqui no regime semiaberto, não há de se falar em isolamento durante o período do repouso noturno, tá certo? Então, vamos lá voltar para a nossa tela, né, de legislação, né? Vamos lá para o Código Penal, tá, pessoal? Então, como eu falo para vocês, esses dispositivos que eu vou falando aí, vão anotando para vocês lerem depois. Então, vamos lá no Código Penal, no artigo 35. Artigo 35, ó, trata das regras do regime semiaberto. Então, o parágrafo 2º fala justamente do trabalho. Ó. O trabalho externo ele é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, né? De instrução de segundo grau ou superior. Então, tranquilamente, né? É possível aqui o trabalho externo, né? Ao parágrafo 1º, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, como eu falei para vocês, né? Outro ponto importante, outra observação, pessoal, olha só. Então, pode até anotar também, ó, a manutenção do condenado em regime de pena mais severo do que a pena a admitir, no caso, né, quando houver falta de vagas no regime adequado, constitui constrangimento legal. Então, já falei até isso na aula passada, né? Tá? Então, o fato de não haver, né, vaga no regime menos severo, né, por exemplo, ele tem condição de ir para o regime semiaberto. Ah, mas não tem vaga em nenhuma colônia agrícola, então vou deixar ele no regime fechado. Não pode. Então, vou progredir para o regime aberto, se for o caso. Mas ele não pode, né, ali permanecer, cumprir a pena em regime de pena mais severo do que a pena admitir, tá? Isso não é possível, tá? Outro ponto, pessoal, anotem aí, súmula vinculante 56 do STF. Então, súmula vinculante 56 do STF, tá? Então, tá na tela aí para vocês. Olha o que ela diz: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese, né, os parâmetros fixados no RE 641-320. Já até falei dessa súmula para vocês
na aula passada. Outro ponto, pessoal, o apenado do regime semiaberto em penitenciária, será que é possível, né, um apenado que está no regime semiaberto permanecer na penitenciária? Será que há constrangimento legal nisso? Não há, tá? Não há constrangimento. Então, apenado do regime semiaberto em penitenciária, ele pode, né, permanecer dessa forma, desde que afastado dos demais presos, tá? Desde que seja um ambiente adequado para o regime semiaberto. Então, não há de se falar em constrangimento legal se eu tenho o cumprimento do regime semiaberto no âmbito da penitenciária, desde que ele seja, né, devidamente afastado dos demais presos. Então, nesse caso, não há que se falar em constrangimento ilegal, tá certo? Então, esse, pessoal, é o regime semiaberto, beleza? Então, vamos agora tratar do regime aberto, tá? Agora já vamos avançando, né? E assim, leiam na doutrina, tá? Esse regime de cumprimento de pena, não fiquem só na aula, não. Leiam na doutrina para que vocês tenham uma contextualização do assunto, como eu sempre falo na sala de aula. Nunca se contentem com a aula. Nossa aula tem muito conteúdo, né? Muita coisa, eu sei disso. No entanto, quando você vai ver uma anotação no caderno, você não consegue ter aquele detalhamento, né? Aquela contextualização adequada, porque a aula tem um período, né, ali para ela acontecer, né? Já você estudando em casa, não, já é outra coisa, né? Nem tem comparação, pelo amor de Deus, né? Então, pessoal, anota aí, próximo tópico, regime aberto. Lógico, pode falar, né, que o regime aberto é o menos rigoroso, né? Então, temos o regime fechado, que é o mais rigoroso, o semiaberto, que é o intermediário, e temos o regime aberto, que é o menos rigoroso, tá? Então, quais são as bases do regime do regime aberto? Então, vamos lá no Código Penal, novamente. Anotem aí no artigo 36, tá, pessoal? Artigo 36 do Código Penal. Cadê aqui? Artigo 36. Ó, fala do regime aberto. O regime aberto, ó, baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Então, não esqueçam isso. As bases do regime aberto é a autodisciplina e o senso de responsabilidade do condenado, tá? Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, isso aqui é importante, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Por isso que é um regime aberto. Período noturno e dias de folga, ele fica recolhido, tá? Durante o dia, né? Fora do estabelecimento sem vigilância, ele vai trabalhar, frequentar um curso, exercer outra atividade autorizada, enfim, né? Beleza? Digamos que ele é um ministro né, de alguma religião, um pastor, um padre, então ele vai exercer essas funções, se for o caso, enfim, né? Tá? E aqui, pessoal, trata da regressão de regime, o parágrafo 2º, ó. Fala aí, o condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Então, são situações em que ocasiona aí a regressão de regime. Pode ir do regime aberto para o semiaberto. E a depender, já pode ir direto para o regime fechado, né? E onde é que a pena do regime aberto ela é cumprida, pessoal? Anotem aí, ela é cumprida na casa do albergado, tá? Casa do albergado, beleza? Então, a pena do regime aberto ela é cumprida na casa de albergado. E essa casa de albergado, ela tem alguma nuance? Então, vamos lá na LEP, na Lei de Execução Penal. Esse é o artigo 36 aqui, deixa eu ver. Não, aqui, tal. Deixa eu ver se eu acho aqui regime aberto. Aqui, ó. No artigo 93, tá? Anotem aí. Fala aqui, ó. A casa do albergado. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, que é a pena alternativa, né? Pena restritiva de direitos, que vamos falar mais à frente. Aí aqui são as características da casa do albergado. O prédio deverá situar-se em centro urbano, então, diferentemente da penitenciária, por exemplo, que tem que ser afastada, né?
tem que ser separado dos demais estabelecimentos, claro, e caracteriza-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Então, esses 3 pontos tem que ser localizado no centro urbano, tem que ser separado dos demais estabelecimentos penais e tem que ter uma ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Então, são características importantíssimas, tá, pessoal, da casa do albergado. Então, regime fechado, cumpre a pena na penitenciária, né? Regime semiaberto, colônia agrícola, né? Estabelecimento similar, industrial similar e aqui causa do albergado, né? No regime aberto. Então, artigo 95 da LEP. Em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras, né? Continuando, o estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados, tá? Então, pontos aí importantíssimos, tá, pessoal? Muito importante. Então, no regime aberto, né, existe estabelecimento adequado, né, na falta da casa do albergado e, é claro, né, a depender das condições pessoais do preso, olha o que diz aqui o artigo 117, pessoal, da LEP. É possível, né, a chamada prisão domiciliar, tá? Então, fala aqui, ó, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime aberto, então é possível a prisão domiciliar em regime aberto, né, em residência particular, quando se tratar de condenado maior de 70 anos, então não é condenado idoso é maior de 60, é condenado maior de 70 anos, condenada acometida de doença grave, condenada com filho menor deficiente físico-mental, condenada gestante, tá? São as situações em que é possível, beleza? E aqui também tem uma observação importante, né? O STJ ele admite o que é a concessão de prisão domiciliar para condenados dos regimes fechado e semiaberto também, desde que sejam comprovadas as circunstâncias excepcionais que possam justificar a medida. Então, a prisão domiciliar, né, não é somente no regime aberto. O STJ admite também, a depender do caso, o regime fechado e também no regime semi-aberto, né? Outra observação importante, pessoal, olha só, se o condenado deixar de cumprir as condições do regime aberto, em período, esse período ele não pode ser computado para a extinção da pena, óbvio, né? Tá? Então, digamos, ele tem que trabalhar, ele tem horário para voltar para casa, ele tem horário para voltar para o estabelecimento penal, e ele simplesmente não cumpre nada. Deixa eu parar de apresentar aqui, que eu acho que deu uma interferênciazinha. Então, ele não está cumprindo nada. Nesse caso, ele passou um ano em regime aberto. Esse um ano vai ser contado, pessoal? Pode ser computado para a extinção da pena? Não, porque ele não cumpriu as condições, então não vai ser contado, tá certo? Beleza, pessoal. Então, nós vimos aí os regimes, né, de cumprimento da pena. Então, vamos aqui avançando. Vamos falar das espécies de pena que nós trabalhamos, né? Primeiramente, tá? Anotem aí a pena de reclusão. Então, vamos ver a pena de reclusão, pena de detenção e a pena de prisão simples, tá? Então, primeiramente, a pena de reclusão. Então, vamos lá. Não sei se eu fechei aqui Tá aparecendo para mim. Ah, apareceu a janela? Não, deixa eu ver aqui. A lei de execução penal, compartilhar. Deixa eu ver se está aparecendo a LEP. Está aparecendo agora. Agora sim. Então, pessoal, aqui, ó, vamos lá agora no Código Penal. Então, antes disso, né, quando a gente fala pena de reclusão, ela é cumprida inicialmente em regime fechado, mas pode também ser em regime semiaberto e aberto. Então, a pena de reclusão admite o regime fechado, pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto. Está onde, pessoal? A gente vai lá no Código Penal, no artigo 33, ó, tá aqui, ó. Olha o que ele fala aqui no caput. Ó, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, tá? Então, pode em ambos, né, em todos os regimes, né? Outro ponto, quando a gente fala de regime fechado, a pena concreta ela tem que ser superior a quanto? Anotem, a pena concreta, pessoal do regime fechado, tem que ser superior a 8 anos, tá? Então, no regime fechado, a pena tem que ser a pena aplicada pelo juiz na sentença
tem que ser superior a 8 anos. Anotem isso, né? Ah, professor, e é possível outro ponto, outra situação em que a pena seja menor que 8 anos e cabe o regime fechado? Sim. Então, se eu tenho a pena maior que 4 anos e não superior a outro, a 8 anos, o que acontece? Nesse caso, primeiro, né? Nesse caso, se eu tenho a pena maior que 4 anos e não superior a 8, o regime cabível é o semiaberto, desde que ele seja primário. Anotem isso, tá? Pena menor que 4 e não superior a 8 anos. Então, quer dizer o quê? De 4 a 8, tá? Então, se a pena é de 8 anos batido, é semiaberto. Para ser fechado, tem que ser superior a 8 anos. Mas aí, professor, se ele recebe uma pena, por exemplo, de 5 anos, então tá maior que 4 e menor que 8 anos, é verdade? E aí ele é reincidente. Se ele for reincidente, ele vai cumprir a pena no regime fechado. Mas mesmo que a pena aplicada seja menor que 8 anos, sim. Apesar de, pelo quantitativo da pena, ser cabível o regime semiaberto, como ele é reincidente, né? Nesse caso, aplica-se o regime fechado, tá? Então, muita atenção em relação a isso, tá, pessoal? Outro ponto. Pena igual ou menor que 4 anos. Nesse caso, cabe o regime aberto, tá? Pena igual ou inferior a 4 anos, regime aberto de cumprimento de pena, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, regime aberto de cumprimento de pena. Mas e se ele for reincidente, né? Digamos que ele recebeu uma pena de 3 anos e ele é reincidente. O que acontece? Se ele for reincidente, aí a depender, pode caber o regime fechado ou semiaberto. Aí vai depender o quê? Das circunstâncias judiciais, favoráveis, né? Ou não, tá certo? Ou mesmo que receba uma pena menor que 4 anos, que seria em tese caber o regime aberto, se ele for reincidente, a depender das circunstâncias judiciais, se forem ou não favoráveis, é possível regime semiaberto ou até mesmo o regime fechado, tá certo? Então vamos agora dar uma olhada em algumas súmulas importantes, né? Ó, súmula 269, 269 do STJ, né? Então vamos aqui na súmula 269 do STJ. Então fala aqui a súmula 269, ó. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, veja bem, o cara é condenado, né, ele, inicialmente, ó, ele era para ser, então quer dizer o quê? Ele foi condenado a uma pena menor que 4 anos, né? Ele é reincidente, mas se as circunstâncias judiciais são favoráveis, ele pode cumprir no regime semiaberto. Agora, se ele recebe uma pena menor que 4 anos, que em tese seria cabível o regime aberto, mas como ele é reincidente, e se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, aí nesse caso, caberá o regime fechado, tá, pessoal? Então, muita atenção nisso. Olha o que a súmula fala, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, logo, se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, caberá em tese o regime fechado, mesmo que pelo quantitativo da pena, por ser igual ou inferior a 4 anos, fosse possível, cabível, nesse caso, o regime aberto. Por ele ser reincidente e pelas circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, cabe o regime fechado. Tá? Muita atenção. Outras duas súmulas importantes também. Súmula 718 do STF. Tá? Súmula, deixa eu ver se está ok aqui a apresentação. Tá. Súmula 718 do STF. Então, cadê aqui? Ó, olha o que fala essa súmula, é muito importante, ela é muito cobrada em concurso, né? Olha o que ela diz. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Óbvio, né? Tá? Ah, não, é muito grave isso. Tá, beleza, a pena aplicada, 3 anos. Então, só com base nessa gravidade, o juiz bota no regime semiaberto ou no regime fechado. Não, porque pelo quantitativo da pena naquela situação, seria cabível que o regime aberto.
né? Só que será cabível semiaberto se for reincidente com as circunstâncias judiciais favoráveis e só seria cabível fechado se reincidente e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tá, pessoal? Então, muita atenção. Vamos agora ver a súmula 719 do STF. Então, súmula 719 do STF. Olha o que ela diz. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, claro, né? E qual motivação seria? A reincidência. Olha, reincidente, né? Se for o caso do regime cabia o semiaberto, mas é reincidente. Então vai para fechado. Ah, mas cabia o aberto. Opa, então vamos analisar. Ele é reincidente? É, então no mínimo vai caber o semiaberto para ele. As circunstâncias judiciais são favoráveis? São, então semiaberto mesmo. São desfavoráveis? Opa, então vai para fechado, né, conforme nós vimos. Então sempre exigindo uma motivação, né, idônea, né? Tem que ter motivação, tem que ter fundamentação por parte do magistrado. Outro ponto, pessoal, o artigo 59 do Código Penal, ele é um critério orientador, né, como já foi na aula passada, da aplicação da pena, tá? Tanto na primeira etapa, quanto aí também no momento de fixação do regime de cumprimento de pena. Então, vamos dar uma olhada lá, né, no Código Penal, no artigo 59, importantíssimo aí, né, nessa nossa caminhada aqui, trabalhando a teoria geral, né, da pena. Ó, o juiz, atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ó, as penas aplicáveis dentre as combinadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, né, claro, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, veja aí, o regime de cumprimento da pena, sendo aberto, fechado, semiaberto, passa aqui pela análise das circunstâncias judiciais. Como também com base nelas, o juiz vai analisar o que? A substituição da pena privativa de liberdade, né, aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, muito importante isso aí, pessoal. Então, tanto é critério definidor da pena base no âmbito da dosimetria da pena, como também o artigo 59, ele é fundamental para a definição do regime inicial de cumprimento da pena. Muito importante isso aí, tá? Vamos lá, em frente. Súmula 440 do STJ, tá? Súmula 440 do STJ. Vamos lá para a súmula 440 do STJ. Vou até abrir aqui o buscador dizer o direito, que eu assino. Então, fala aqui, pessoal, ó. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento do regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. É só confirma o que já foi dito, né? Com base na gravidade, não é possível, né? Claro, né? Beleza? E aí, pessoal, tem um ponto interessante também, lá na Lei 8.072/90, né, que é a Lei de Crimes Hediondos, tá? Lá no artigo 2º, esse aqui é importante, né? A Lei de Crimes Hediondos você deve estudar depois aí em legislação penal extravagante, creio, né? Então, o artigo 2º fala aqui, ó, né? Artigo 2º, parágrafo 1º. Ó, a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Esse dispositivo aqui foi declarado inconstitucional. Por quê? Porque vincula o início do cumprimento da pena já no regime fechado. E isso afronta o princípio da individualização da pena, segundo o Supremo Tribunal Federal, porque a depender, mesmo porque seja um crime hediondo, pode acontecer dele cumprir em regime semiaberto, né? Ou até mesmo aberto, quem sabe, né? Tá? Então, por isso que esse parágrafo primeiro foi declarado aí, né, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, essa aqui foi a pena de reclusão. Vamos agora analisar a pena de detenção, tá? Para o próximo tópico, pena de detenção. Vamos lá no Código Penal. Deixa eu ver se está aqui, está tudo certo. Código Penal, no artigo 33. Então, fala aqui, a pena de reclusão, tá. É aqui vem a segunda parte. A pena de detenção em regime semiaberto ou aberto. Assim, a pena de detenção ela será cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Então, em regra,
a pena de detenção ela será cumprida em regime aberto ou semiaberto, tá certo? Deixa eu pegar meu celular, tá tocando aqui. Tá? Então, regime aberto ou semiaberto. Então, pena de detenção, regime aberto ou semiaberto. Só ver isso aqui que tá. Só que tava me ligando aqui, pessoal. Desculpa, rapidinho. Vou voltar aqui com vocês. Tá? Então, voltando lá. Então, pena de detenção, será que pena de regime semiaberto ou aberto? Salvo necessidade de transferência a regime fechado. Então, não é. Não, então quer dizer que jamais será possível regime fechado no âmbito da pena de detenção. Não é bem assim. Só quando houver necessidade. A regra é que seja regime semiaberto ou regime aberto. E como eu falei, pessoal, regime semiaberto, tanto ele sendo primário ou reincidente, né, a pena, tá, no caso, a pena de detenção, tá, a pena tem que ser superior a 4 anos. Então, no caso, a pena de detenção, se a pena for superior a 4 anos, o regime será semiaberto, desde que primário ou reincidente, né, tá? E se a pena for inferior a 4 anos, poderá ser no regime aberto, desde que ele seja o quê? Primário. Se ele for reincidente, como nós vimos, né, vai para o regime semiaberto, tá? Então, repetindo, pena superior a 4 anos, né? Regime semiaberto, ele sendo primário ou a depender sendo reincidente, no caso, pena de detenção. Se a pena for menor que 4 anos, poderá ser cumprida no regime aberto, desde que ele seja primário, tá certo? E se ele for reincidente, aí vai ser no regime semiaberto, conforme nós falamos. E aí tá aquele jogo, né? No caso, no caso lá da pena de reclusão, né, que nós vimos, se as circunstâncias forem favoráveis, semiaberto, favoráveis, fechado, né? Já que a pena de detenção já é diferente, a pena é maior que 4 anos, beleza, vai para o regime semiaberto, se for primário ou reincidente. Se a pena for inferior a 4 anos, poderá o regime ser aberto desde que ele seja primário. E mais se ele for reincidente, um crime punido com detenção, aí o regime é o semiaberto, tá bom? Observação importante, pessoal. Olha aqui, que a doutrina traz. Vou ler para vocês, tá? Ó, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as penas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. Então, beleza, o cara praticou 3, 4 crimes, uns punidos com detenção, outros punidos com reclusão. Não importa, todas são penas privativas de liberdade. Então, vamos somar todas essas penas para definir o regime inicial, né, de cumprimento de pena do indivíduo. Então, não tem essa, detenção e reclusão, não, vou somar tudo e pronto, tá certo? Então, essa é a pena de detenção, pessoal. Vamos agora analisar a pena de prisão simples, né? Deixa eu botar aqui, ver se está ok, tudo certo. A pena de prisão simples está lá na Lei de Contravenções Penais, a LCP, tá? Então, lá no artigo 6º, né? Então, a pena de prisão simples, já pode anotar, ela é cabível no âmbito das contravenções penais. Então, a pena de prisão simples é cabível no âmbito das contravenções penais. Lá no artigo 6º, né? Ó, fala assim, ó o que fala o artigo 6º, pessoal. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Aí fala que o condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. O trabalho é facultativo, se a pena aplicada não excede a 15 dias. Então, isso aqui é importante também. Então, olha só, não cabe jamais aqui, no caso de prisão simples, regime fechado. Independentemente, né, de ser reincidente ou não, jamais vai caber o regime fechado. Somente, como eu falei aqui, né, o regime semiaberto ou aberto, tá? Outro ponto aqui, observação importante, ó, não se pode cumprir a pena de prisão simples em regime fechado, nem mesmo na hipótese de regressão. Então, mesmo o cara está no regime semiaberto, ele comete alguma falta grave, alguma coisa assim, pode regredir fechado? Não pode, não pode, beleza? Jamais, jamais, jamais. Tem alguns pontos aqui importantes também. A lei
6.001, pessoal, vamos dar uma olhada nela, que trata, que é o Estatuto do Índio, né? Lei 6.001 de 1973, lá no artigo 56, vamos dar uma olhada lá. Ixi, acho que não abriu não aqui, deixa eu ver. Artigo, não, tem uma vírgula aqui. O artigo 56, lá no parágrafo 1, fala assim, ó, as penas, no caso do indígena, as penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semi-liberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado. No caso aqui, né, a FUNAI, né? Então, no caso indígena, penas de reclusão e detenção são cumpridas, se possível, né, em regime especial de semi-liberdade, beleza? E aí, pessoal, o Código Penal traz também, anota aí, o regime de pena da mulher, tá? Vamos dar uma olhada lá no Código Penal, no regime de pena da mulher, que está lá no artigo 37. Olha só o que fala aqui, que é o regime especial. Então, fala assim: as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber, né, ao disposto neste capítulo, tá? Óbvio, né? Não tem como, né? Se a gente for ver lá na Constituição Federal, vamos lá, no artigo 5º, até colocar já o inciso 48. Olha, fala aqui, ó. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Falamos isso, inclusive, na aula passada. Olha o que fala aqui no inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, nós temos esse regime, né, aí, especial no caso, né, da mulher, tá certo? Outro ponto importante é a chamada detração da pena, pessoal. Vamos lá ver o que é isso. Detração da pena. Então, anotem aí, detração da pena está lá no artigo 42 do Código Penal. Olha o que fala aqui o artigo 42. Computa-se na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil e no estrangeiro, o de prisão administrativa e de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Pessoal, o que é isso? Por exemplo, o cara foi condenado a 20 anos de reclusão, de prisão, né? Pena privativa de liberdade. No entanto, desses 20 anos, ele cumpriu 5 anos, estava preso há 5 anos, né? Por tendo visto o quê? A decretação da prisão preventiva dele. Então, esses 5 anos que ele ficou preso provisoriamente serão debitados, computados na pena de 20 anos decretada? Sim. Isso é chamado o quê? Detração. Tá? Então, ele vai ter que cumprir o quê? Mais 15 anos. Inclusive, a detração é levada em conta para fim de progressão de regime no cumprimento de pena. Então, digamos que ele já poderia até progredir para o semiaberto. Então, já vai para o semiaberto, ele já estava preso, né? Então, de certa forma, já estava cumprindo a pena dele, tá bom? Então, isso é importante. A quem compete aplicar a detração? Ao juiz da execução. Isso está no artigo 66, inciso 3, a linha C da Lei de Execução Penal. Então, o juiz da execução penal que vai aplicar a detração da pena, beleza? E é óbvio, né? O que a detração visa? Evitar, pessoal, um bis in idem, né? No cumprimento da sanção penal, né? O cara cumprir a pena 2 vezes, né? Não existe isso, né? Tá? Então, digamos, foi condenado a 20 anos, agora vai cumprir 20. Pô, o cara já está preso a 5. Não, não vai descontar, não. Aquilo é outra prisão. Não, ele está sendo punido 2 vezes, né? Pela mesma situação, tá? Então, isso não pode. E aí, lá no Código de Processo Penal, deixa eu abrir aqui para vocês. No CPP, no artigo 387, né? Vamos lá. Artigo 387 do Código de Processo Penal. Se ele abre aqui. Tá. Então, lá no parágrafo 2º, olha o que ele diz. Olha, isso aqui é importante. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa, é a mesma coisa, né? Então, fala da detração também, né, da pena, aqui no parágrafo 2º, né, do artigo 387. Tá certo, pessoal? Só parar aqui a apresentação. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula, né? Espero que você tenha gostado. Olha, revise os artigos que nós trabalhamos, anotem, leiam eles, porque eles podem ser cobrados na prova, tá? Na nossa próxima aula, vamos falar sobre o sistema de progressivo de cumprimento da pena, que é muito importante, está lá no artigo 33 do Código Penal, inclusive, tá bom? Grande abraço, bons estudos e qualquer coisa estou à disposição.